Começa agora Estudos das Obras de Emmanuel, um programa que estuda os textos do Espírito Emmanuel, psicografados por Francisco Cândido Xavier. Apresentação: Roberto Vitorino. Olá, amigo e amiga ouvinte. Olá, você, seguidor nas nossas redes sociais. Estamos iniciando mais um estudo das mensagens do Espírito Emmanuel, psicografia de Chico Xavier, publicadas na coleção Fonte Viva das edições da Federação Espírita Brasileira. O nosso programa é gravado, mas você pode se comunicar conosco enviando suas perguntas, suas sugestões, as reclamações, o que for, para todos nós aqui podermos responder, né? Através dos nossos canais, pelo telefone 21 3386 1400, pelo WhatsApp 21 98486 7633 ou por e-mail estudodeemmanuel@radioriodejaneiro.am.br. Nós aguardamos o seu contato. Temos reprises às terças-feiras, às 2h30 da madrugada, e aos domingos, às 20h50, 10 para as 9 da noite. No nosso site, radioriodejaneiro.digital, nós temos os 4 últimos programas. E no YouTube, Rádio Rio de Janeiro, na playlist, toda a nossa programação. E hoje nós vamos estudar a mensagem número 53 do livro Pão Nosso, que será lida pelo nosso conselheiro, nosso irmão João Nogueira. Do livro Pão Nosso, autoria de Emmanuel, psicografia de Francisco Cândido Xavier, em Cadeias. E Emmanuel se baseia na Epístola de Paulo aos Efésios, capítulo 6, versículo 20, pelo qual sou embaixador em cadeias, para que possa falar dele livremente como me convém falar. Emmanuel comenta: observamos nesta passagem o apóstolo dos gentios numa afirmativa que parece contraditória à primeira vista. Paulo alega a condição de emissário em cadeias e, simultaneamente, declara que isto ocorre para que possa servir ao Evangelho livremente quanto convinha. O grande trabalhador dirigia-se aos companheiros de Éfeso, referindo-se à sua angustiosa situação de prisioneiro das autoridades romanas. Entretanto, por isto mesmo, em vista do difícil testemunho, trazia o espírito mais livre para o serviço que lhe competia realizar. O quadro é significativo para quantos pretendem a independência econômico-financeira ou demasiada liberdade no mundo a fim de exemplificarem os ensinamentos evangélicos. Há muita gente que declara aguardar os dias da abundância material e as facilidades terrestres para atenderem ao idealismo cristão. Isto, contudo, é contrassenso. O serviço de Jesus se destina a todo lugar. Paulo, entre cadeias, se sentia mais livre na pregação da verdade. Naturalmente, nem todos os discípulos estarão atravessando esses montes culminantes do testemunho. Todos, porém, sem distinção, trazem consigo as santas algemas das obrigações diárias no lar, no trabalho comum, na rotina das horas, no centro da sociedade e da família. Ninguém, portanto, tente quebrar as cadeias em que se encontra, na mentirosa suposição de que se candidatará a melhor posto nas oficinas do Cristo. Somente o dever bem cumprido nos confere acesso à legítima liberdade. Emmanuel foi buscar uma mensagem, né, em Efésios 6, e é muito interessante as colocações, né?
Para começar, Paulo estava na prisão, em Roma, aguardando o julgamento e que terminaria com a sua vida material. Então, acusado, de uma série de coisas, e ele, sabendo disso, na prisão, ele aproveita para divulgar o Evangelho o tempo todo. E nessa carta aos Efésios, ele está nos divulgando o plano de Deus de unir, no tempo certo, debaixo da autoridade de Cristo, tudo o que há no céu e na terra. Então é bem interessante que nós vamos ler aqui alguns trechos para nós entendermos o contexto, Mas é interessante porque o plano de Deus é unir todos os seus filhos, e foi isso que Jesus veio mostrar para nós. Todas as ovelhas desgarradas, retornarão ao rebanho. E a autoridade do Cristo, ela é incontestável. E como foi lembrado, tudo que há no céu e na terra, no mundo espiritual e no mundo material. Então, tudo encaixado. E Paulo não só pregava, mas ele exercitava, demonstrava o tempo todo. A sua vida é o maior testemunho que nós podemos ver naquele período em que ele viveu aqui na Terra, e é com a sua transformação radical, de perseguidor para perseguido, e sofreu na pele exatamente o que ele estava fazendo com os cristãos. Mas ele entendeu tudo isso de uma maneira muito clara, a ponto de que foi recebido por Jesus. Então, o mérito dele é incontestável. E em Efésios 6, Paulo começa assim: Filhos, obedeçam a seus pais no Senhor, pois isso é justo. Honra teu pai e tua mãe. Este é o primeiro mandamento com promessa, para que tudo te corra bem e tenhas longa vida sobre a terra. Pais, não irritem seus filhos, antes criem-nos segundo a instrução e o conselho do Senhor. Escravos, obedeçam a seus senhores terrenos com respeito e temor, com sinceridade de coração, como a Cristo. Obedeçam-lhes não apenas para agradá-los, quando eles os observam, mas como escravos de Cristo, fazendo de coração a vontade de Deus. Sirvam aos seus senhores de boa vontade, como ao Senhor, e não aos homens, porque vocês sabem que o Senhor recompensará a cada um pelo bem que praticar, seja escravo, seja livre. Vocês, senhores, tratem seus escravos da mesma forma. Não os ameacem, uma vez que vocês sabem que o Senhor deles e de vocês está nos céus, e Ele não faz diferença entre as pessoas. É interessante, porque aqui é um manual de conduta social, muito claro. Então ele diz que os filhos devem obedecer aos pais, porque é justo que seja assim. Afinal de contas, os pais têm mais experiência, têm mais conhecimento, e mesmo que o filho tenha estudado mais, tenha se graduado nas carreiras da terra, o pai, se ele recebeu essa missão, é porque ele está preparado para ser pai. Aí alguém vai dizer, mas tem pais? Bom, nós estamos na terra com os nossos defeitos e com as nossas virtudes, mas todos nós devemos honrar pai e mãe, como lembra que Jesus falou e Paulo nos lembra. Esse é o primeiro mandamento com promessa, ou seja, para que tudo te corra bem e tenhas longa vida sobre a terra. Então, se a gente tem que amar o próximo,
a todos os nossos irmãos, o nosso pai, a nossa mãe, é o primeiro, o mais próximo. Depois vem os irmãos, mas o pai e a mãe temos que honrar. Lembrando que naquela época, inclusive, os pais e as mães, principalmente as mulheres, eles eram deixados na sua velhice, não havia previdência social, não havia nenhum sistema para mantê-los. Então eles precisavam trabalhar até a morte e muitos já estavam bastante senis, né? E os filhos abandonavam. Então ele está lembrando que a gente deve honrar o pai e mãe até o último minuto. E depois ele diz aos pais: não irritem seus filhos, antes criam-nos segundo a instrução e o conselho do Senhor. Qual é o maior dever de nós pais? Encaminhar os nossos filhos para o caminho do bem, para torná-los homens de bem, que respeitam o outro irmão, que respeita as leis, que respeita a moral, os bons costumes, para viver numa sociedade como homem de bem. E aí ele lembra aos pais: deixa as crianças, deixa os jovens, mas orienta eles com a instrução e o conselho do Senhor. Ou seja, temos que passar para os nossos filhos o Evangelho de Jesus. Tem muita gente que diz assim: não, eu vou deixar ele crescer, quando ele ficar adulto ele vai escolher que religião que ele vai seguir, se ele não quer religião. Só que nós esquecemos que até os 7 anos, a criança, ela é um espírito reencarnado que está se ajustando àquele corpo. Então ele traz as suas dificuldades de outras vidas, assim como as virtudes também, e nós temos que orientá-los segundo o Evangelho de Jesus, com amor, mas com firmeza, indicando o caminho, porque a criança não tem condições realmente de escolher o caminho sozinha. Então a gente vai indicando. O católico geralmente coloca o filho lá no catecismo, né? O evangélico coloca ele na escola do evangelho, né? E as crianças vão conhecendo, e outras religiões fazem o mesmo. É importante falar de Deus para as crianças para que eles possam começar a entender o que eles estão fazendo aqui e olhar para o futuro com esperança, né? Criar a fé dentro deles. E a gente tem que ser exemplo. O pai, a mãe, os pais, né? Temos que encaminhá-los para o bem. Já basta aí o mal que está espalhado pela terra, em todos os lugares. Então, ensiná-los a vigiarem e a orarem, na linguagem da criança. Quando mais adulto, mais jovem, a gente coloca nos grupos para que possam participar. E o Evangelho do Lar é a melhor escola. Então, que a gente estuda em casa, com os filhos, com a família, e depois a gente exercita no dia a dia. Então, é uma recomendação de Paulo que até hoje ela está aqui diante de nós de uma maneira muito clara. E ele lembra, né? Nós devemos observar todas essas regras, mas ele coloca como escravos de Cristo, fazendo de coração a vontade de Deus. Então nós temos que fazer a vontade de Deus de coração, com resignação, com entendimento. E aí ele lembra que é como se tudo que nós fizéssemos ao próprio Cristo, ao próprio Senhor, e não aos homens. Então nós não trabalhamos para os homens, nós trabalhamos para a construção do reino de Deus na terra. E vai ser bom para nós, quando reencarnarmos, nós vamos encontrar uma terra mais equilibrada do que quando nós chegamos aqui e quando nós a deixamos. Então, isso aqui faz parte de um grande plano de Deus para que a gente vá crescendo. E Jesus veio e nos orientou sobre todos os aspectos. E ele lembra que aquele que é escravo, que ele faça tudo de uma maneira que ele se sinta livre, porque ele faz pela vontade do Senhor e não para os homens, para o patrão.
E ele lembra também, os senhores, os chefes, os patrões, tratem os seus escravos da mesma maneira, sem ameaçá-los, sabendo que para Deus, para Jesus, não há diferença entre nós. Nós somos todos irmãos, todos em crescimento, em aperfeiçoamento. E aí Paulo nos diz: finalmente fortaleçam-se no Senhor e no seu forte poder. Então o que a gente precisa realmente é buscar refúgio no Senhor, que com isso a gente vai conseguir vencer os obstáculos. E aí Paulo usa uma figura interessante: vistam toda a armadura de Deus, para poderem ficar firmes contra as ciladas do diabo, da tentação, pois a nossa luta não é contra pessoas, mas contra poderes e autoridades, contra os dominadores deste mundo de trevas, contra as forças espirituais do mal nas regiões celestiais. Por isso, vistam toda a armadura de Deus, para que possam resistir no dia mau e permanecer inabaláveis, depois de terem feito tudo. Então, essa armadura de Deus é a nossa fé, é a nossa certeza de que nada acontece para nós que não foi permitido por Deus. Ah, mas eu estou sofrendo, eu estou passando isso, Deus esqueceu de mim. A gente escuta isso, né? Só que Deus não esquece de ninguém. Deus está dentro de nós. Deus está na nossa própria consciência. Está todo o tempo nos acompanhando. Então, nós não podemos balançar, né? Então, essa armadura de Deus é a nossa fé. Quanto mais forte for a nossa fé, mais nós vamos resistir às ciladas da tentação. Por isso a gente lembra sempre como Jesus falou: vigiai, vamos vigiar, porque a tentação está em todos os lugares. Se nós estivermos atentos, nós não vamos cair. E Paulo ainda nos diz: mantenham-se firmes, cingindo-se com o cinto da verdade, vestindo a couraça da justiça. Então a armadura de Deus, além da nossa fé, nós vamos colocá-la com a verdade. Onde é que está a verdade? Jesus nos falou: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Tudo que Jesus falou para nós é verdade. E é essa verdade que a gente não pode ter dúvida. E Paulo ainda diz: vestir a couraça da justiça. Ah, mas eu estou sendo injustiçado. Tá, não é a justiça dos homens, é a justiça de Deus. Se nós estamos passando dificuldades, até mesmo na justiça humana, nós temos que entender que a justiça de Deus jamais falha. Então, um dia nós vamos entender por que tivemos que passar por aquela experiência e por que é que nós estamos aqui nesse caminho de dores para mais tarde poder usufruir a plenitude, né? A justiça perfeita. E Paulo ainda diz: e tendo os pés calçados com a prontidão do evangelho da paz. Além disso, usem o escudo da fé, com o qual vocês poderão apagar todas as setas inflamadas do maligno. Então, prontidão do evangelho, que nós estejamos sempre em paz. Jesus nos disse: perdoa o vosso inimigo. Se o inimigo bate na sua face direita, mostre para ele a face esquerda. Não é dar a cara para bater, não. É mostrar para ele o outro lado. Ele me agride, mas eu não vou agredi-lo. Então, entregamos a Deus, fácil de falar, né? A gente sabe como é difícil isso, mas é o exercício permanente que nós temos que ter. E Paulo ainda nos diz: usem o capacete da salvação e a espada do Espírito, que é a palavra de Deus. Então eu vou me proteger para que eu me salve, para que eu me melhore, para que eu possa voltar para o plano espiritual muito melhor do que quando eu cheguei.
E a espada não é a espada que fere, mas é a palavra de Deus que esclarece, que perdoa, que ensina aos irmãos que nos ofendem o caminho para que eles possam se redimir também. E Paulo ainda nos diz: orem no Espírito em todas as ocasiões, com toda a oração e súplica. Tendo isso em mente, estejam atentos e perseverem na oração por todos os santos. Então, quando ele diz aqui para orar em todos os lugares, em qualquer ocasião, em qualquer momento, a oração é fundamental. E suplicar também, porque nós podemos falhar. Jesus nos ensinou, né? Perdoai os nossos pecados. Nós vamos pecar, nós vamos errar. Mas quando a gente pede, a gente recebe o auxílio. E ele ainda diz: perseverem na oração por todos os santos. Nós temos que... Santos são os homens que conseguiram realizar, né, a vontade divina, aqueles que realmente entenderam e a vida deles é um exemplo de cristão verdadeiro, né? Então, orar pelos nossos irmãos é fundamental. Eles conseguiram, mas que continuem firmes e nos ajudem a nós caminharmos também. Paulo ainda diz: orem também por mim, para que quando eu falar seja-me dada a mensagem, a fim de que, destemidamente, torne conhecido o mistério do Evangelho, pelo qual sou embaixador, preso em correntes, em cadeias, né? Orem para que, permanecendo nele, eu fale com coragem como me cumpre fazer. Então é interessante, né? Porque ele lembra da importância da oração uns pelos outros. E ele pede para ele também, porque ele tem consciência de que nós, muitas vezes, estamos falando, mas não somos nós que falamos, é o Cristo que fala através de nós. E é assim que nós devemos ser, instrumento, médiums, né? Instrumento da espiritualidade maior, daqueles que já venceram para nos ajudarem, né? Para que a gente fale o que tem que ser falado, para que nós cumpramos o Evangelho diante dos homens. E Emmanuel, ele nos lembra aqui que parece até que é uma contradição, né? Se ele está preso em cadeias, né? Tá em correntes, né? Está algemado, como é que ele pode falar livremente? Porque ali ele falava realmente o que o coração dele apresentava, né? Então, a condição dele, ela o coloca com uma liberdade muito maior. Ele está preso em Roma, mas ele tem que dar o seu testemunho até o final. O espírito estava mais livre, o corpo estava preso. Então, muitos de nós dizemos, né, que quando eu tiver a minha independência econômica, financeira, quando eu ganhar na loteria, quando eu me aposentar, nós vamos colocando tudo para frente, né? Depois eu vou poder exemplificar os ensinamentos evangélicos, eu vou poder fazer caridade, eu vou poder ajudar aqui e ali. Tem muita gente que aguarda os dias de abundância material e as facilidades terrestres para atender ao idealismo cristão. E olha o alerta do Emmanuel: contudo, é contrassenso. O serviço de Jesus se destina a todo lugar, em todo tempo. Paulo estava se sentindo mais livre na pregação da verdade, a sua consciência estava livre. E o Emmanuel nos lembra: naturalmente, nem todos os discípulos estarão atravessando esses montes culminantes do testemunho. Todos, porém, sem distinção, trazem consigo as santas algemas das obrigações diárias, no lar, no trabalho comum, na rotina das horas, no centro da sociedade e da família. Ou seja, em todos os lugares onde nós estivermos, nós vamos ter algemas. Estaremos presos a obrigações que nós temos que fazer. Mas nem por isso
o nosso coração tem que estar preso, muito ao contrário. É a hora da gente estar livre na nossa consciência e exemplificar cada vez mais. E aí o Emmanuel nos alerta: ninguém, portanto, tente quebrar as cadeias em que se encontra, na mentirosa suposição de que se candidatará a melhor posto nas oficinas do Cristo. Eu vou me desvencilhar aqui das minhas coisas aqui terrestres e... Não, mas a gente tem obrigações terrestres também, materiais. Compromissos com a família, com o trabalho, com a sociedade. E aí, Emmanuel conclui para nós: somente o dever bem cumprido nos confere acesso à legítima liberdade. E se temos que fazer alguma coisa, que façamos bem feito. Se temos que dar testemunho, tentemos ser o melhor homem de bem que nós consigamos, porque é assim que nós vamos conseguir a nossa legítima liberdade. Meus irmãos, muita paz. A Rádio Rio de Janeiro apresentou Estudo das Obras de Emmanuel, um programa que estuda os textos do Espírito Emmanuel, psicografados por Francisco Cândido Xavier.